Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre trigonometria e, primeiramente, a gente vai estudar a semelhança de triângulos, que é um dos requisitos para esse estudo. Eu estou utilizando com vocês a versão do GeoGebra 5.0, tá? Vocês podem fazer o download gratuito desse software, tá? No próprio site, que é www.geogebra.org. E fica muito bom utilizá-lo porque nós conseguimos fazer construções geométricas dinâmicas e observar quais são as características e propriedades dessas construções. Então, vamos começar. Primeiro, eu tenho que construir um triângulo. Para construir um triângulo, eu preciso aí de 3 pontos no plano, certo? Então, poderia ter escolhido aí em qualquer posição, ó. O A, o B, o C, não faria diferença, eu poderia escolher em qualquer posição. Então, eu escolhi nessas posições aí, tá? Só para a gente observar um triângulo. E a partir desse triângulo aí pré-definido, eu vou criar um triângulo semelhante a ele, certo? Então, primeiro, eu tenho que definir um ponto qualquer aí, a mesma coisa que eu disse, ó, esse ponto tá aqui, mas eu poderia ter pegado esse ponto em qualquer lugar aí do plano. Então, eu vou traçar uma reta paralela à reta que contém o segmento AC desse triângulo, passando pelo ponto D. Ótimo! Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar uma outra reta paralela à reta que contém o segmento BC desse triângulo aqui, com uma interseção aqui com essa primeira reta que eu construí. Então, ó, coloquei a reta nesse posicionamento. Aí nós observamos que entre essas duas retas aqui, definidas por essa construção, pelo paralelismo, eu tenho um ponto de interseção ali. Ótimo, um ponto F. E aí eu vou traçar uma outra reta paralela agora, no caso, a reta que contém o segmento AB, passando pelo ponto D, que foi o primeiro ponto que eu defini para construir o triângulo semelhante. Tá? Então, observem a figura aqui. Nós podemos afirmar que, aí aqui eu tenho outro ponto de interseção, esse ponto E. Nós podemos afirmar que o triângulo DEF, ó, assim construído, eu vou até tirar essas retas aí, ó, só para a figura não ficar muito poluída, certo? Então, nós podemos afirmar que o triângulo DEF é semelhante ao triângulo ABC. O que são triângulos semelhantes? Triângulos semelhantes, eles vão possuir uma constante de proporcionalidade entre os seus lados, entre a razão dos seus lados aí que são semelhantes. Observe o seguinte, ó, da onde que veio essa semelhança? Desse paralelismo aqui que foi definido inicialmente. Por quê? Se essa reta aqui, ó, essa reta que contém o segmento DF é paralela a essa reta aqui AC, e essa reta DE é paralela a essa reta AB, significa que este ângulo aqui D tem a mesma medida desse ângulo aqui A, certo? Da mesma forma que esse ângulo aqui E tem a mesma medida desse ângulo aqui B. Pronto. Se eu já tenho dois ângulos aqui, esse outro ângulo aqui com certeza vai ter que ser igual a esse aqui. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180, não é isso? Então, se esse ângulo é igual a esse e esse é igual a esse, consequentemente, esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Isso aí é um caso de semelhança. Ângulo, ângulo, tá? Se tem dois ângulos iguais, o terceiro ângulo já é igual. E aí, vamos observar isso aí. Olha os ângulos internos, ó. Os ângulos internos do triângulo ABC e os ângulos internos do triângulo DEF. Observe que não deu a medida aqui dos ângulos, só está mostrando a corzinha. Então, o GeoGebra também nos permite aqui, ó, verificar qual é a medida de cada um desses ângulos, ó. Mesmo que eu vou fazer aqui daqui a pouco, eu vou fazer a movimentação desses pontos para vocês observarem que, independente do posicionamento dos pontos ali, A, B, C, D, E ou F, essas medidas vão ser sempre igual pela construção inicial que foi pré-estabelecida. Observe o seguinte, ó, eu vou mover o vértice C desse triângulo aqui, ABC. Observe o que vai acontecer no triângulo DEF, olha lá, ó. Vai movimentar também, é óbvio, por causa da construção lá, da definição de paralelismo que foi pré-estabelecida, ó. E aí os triângulos, eles vão os ângulos internos vão tendo a mesma medida, olha lá, ó.
desceu ali o vermelhinho, enfim, ó, ok? E sempre lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E aí, o que eu quero definir com vocês, na verdade, é isso aqui, ó, que é essencial para depois a gente definir as razões trigonométricas. Que, já que esses triângulos aqui são semelhantes, existe uma constante de proporcionalidade entre a razão dos seus lados. Então, olha lá, ó. O que acontece aqui, ó? AC, qual é o lado aí paralelo? DF, não é isso? Então, ó, AC está para DF, assim como a outra razão AB está para DE, assim como BC está para EF, ó. Observem aí, ó, que ele está dando agora aqui instantaneamente o valor de cada segmento e a razão entre eles é o quê? 1,32. Então, ainda, ó, se eu quisesse ainda garantir que esses valores aí, ó, ver que são esses valores mesmo, olha lá, vou mostrar para vocês, ó. Por exemplo, o AC está valendo o quê? 6,48. O DF, 4,89. Então, ó, se eu for movimentando lá, ó lá, ó, os triângulos, eles estão, as medidas dos lados ali, os comprimentos dos lados estão aumentando ou diminuindo, mas a razão de semelhança, a constante de proporcionalidade, permanece invariável pela construção que foi feita ali dessas retas, ok? Então, para este triângulo aí, construído dessa maneira, a constante de proporcionalidade é 1,32. E aí eu posso estabelecer uma constante de proporcionalidade aí geral para os triângulos semelhantes, que é o quê? Aí eu vou. AC está para DF, assim como AB está para DE, assim como BC está para EF, que é igual a uma constante que, nesse caso, está valendo o quê? 1,32, ok? Vamos ver mais um item importante aí dentro do conteúdo de trigonometria. Então, agora, depois que nós vimos essa razão de semelhança aí dos triângulos, nós vamos ver aí as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Quais são as razões trigonométricas? Vocês já conhecem, vocês já utilizaram isso em física, provavelmente, até mesmo em matemática, mas agora nós vamos demonstrar essas razões trigonométricas, que são o seno e o cosseno e a tangente de um ângulo. Então, vamos lá, mesma coisa, eu vou pegar aqui 3 pontos quaisquer, olha como é que aqui eu já coloquei um triângulo bem mais aberto, ó. Então, ó, e aí eu vou pegar, passar uma reta ali por AB e outra reta por AC, certo? Duas retas aí concorrentes. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma perpendicular pela reta AB, passando por 2 pontos, só para eu ter 2 triângulos semelhantes. Eu estou querendo construir os triângulos semelhantes do exemplo anterior, só que agora triângulo retângulo, tá? Porque aí eu posso usar as razões trigonométricas. Então, vamos lá. Eu vou pegar 2 pontos sobre a reta aí AB, certo? Nesse caso, D e E, e vou traçar 2 perpendiculares por esses pontos. Isso aqui que eu tô fazendo, gente, vocês podem se perguntar, mas como que essas retas são perpendiculares? É porque tem toda uma construçãozinha aqui, eu já deixei a aula toda montada, tá? Então, assim, é a manipulação do software que vai fazer com que vocês façam essas construções. Meu objetivo aqui não é ensinar vocês a utilizarem o GeoGebra, e sim mostrar todas as construções que a gente pode fazer a partir dele, ok? Então, ó, este ângulo D aqui mede 90 graus e esse ângulo E também, ó. Nós podemos confirmar ali, ó, olhando a figura aqui, ó. Isso aqui é 90 graus, ok. E aí, ó, então, peguei 3 pontos quaisquer, seriam um triângulo ABC. Aí, escolhi 2 pontos sobre o lado AB, tracei 2 retas perpendiculares nesses pontos. Ótimo. Agora, eu vou marcar os pontos de interseção lá, dessas retas perpendiculares com a outra reta ali AC. Ótimo. E aí eu vou ter os segmentos, não é isso? Então, ali, ó, todos os segmentos. Eu tenho o segmento AD, o DF, o AF, aí o AE, o AG e o EG. Vou tirar essas retas daí só para
despoluir um pouco a figura, vamos dizer assim, só para ficar menos informação do texto e vocês focarem no que eu quero. Então, observe o seguinte, pergunto a vocês, ó, esse ângulo aqui é o ângulo A, não é isso? Nesse caso aqui, ó, né, para essa construção, ele está com uma medida de 34,17 graus. Esse ângulo é 90. Então, aqui eu tenho um ângulo, né, que vai ser complementar a esse outro ângulo aqui, né? Porque se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 90, eu já tenho 90 aqui, esses dois também vão dar 90. Então, agora olha para o triângulo grandão, AEG. O ângulo de 90, por causa da perpendicular, o ângulo de 34 e esse outro ângulo aqui. Então, pelo que eu acabei de mostrar para vocês anteriormente, o triângulo ADF é semelhante ao triângulo AEG, pelo caso de semelhança ângulo, 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 não é isso? Então, vamos observar o seguinte, agora eu vou definir as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, tenho dois triângulos. Primeiro, vamos pegar o triângulo ADF, esse triângulo pequenininho aqui. Então, como que eu calculo o seno de um ângulo? Cateto oposto a ele, nesse caso é esse aqui, não é isso? Dividido pela hipotenusa. Lembrando o seguinte, quando nós temos um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é classificado como hipotenusa. E os lados aqui adjacentes a esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Seno de um ângulo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. No caso desta construção aqui, né, o cateto oposto está medindo 4,09 e a hipotenusa 7,28. Tá, ó, se vocês quiserem, eu posso até, ó, vir aqui, ó, e marcar os valores para vocês verem que tá ok, ó. Tá vendo, ó? Tô colocando ali para vocês verem que esses valores aqui, nesse caso, 4,09, que é o cateto oposto, e 7,28, são ali na figura. Ó, se eu movimentar o C, olha lá, ó, vai me dando o seno do mesmo jeito, tá vendo? Então, ok, deixa aí. Agora, vamos ver o cosseno desse ângulo aqui no triângulo ADF. Então, o cosseno do ângulo, qual a definição de cosseno? Cateto adjacente, nesse caso 6,03, dividido pela hipotenusa. Ok, só a definição. E a tangente do ângulo é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? E aí, o que eu tô querendo mostrar para vocês? Vamos ver o outro triângulo agora. O triângulo AEG, olha lá, que é semelhante ao triângulo ADF. Então, vamos calcular agora o seno do ângulo para este triângulo aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso, deixa eu colocar aqui a medida, ó, para garantir que é aquela ali, ó, 6,68. Então, ó, o seno do ângulo agora no triângulo AEG vai ser o quê? Cateto oposto, 6,68 dividido pelo cateto pela hipotenusa, que nesse caso aqui a hipotenusa é o AG que está valendo 12,93, ok? 0,52. O que eu quero mostrar para vocês? Que o seno é uma razão. Qual razão? Entre o cateto oposto e a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, é óbvio que se os triângulos são semelhantes, nós vamos ter o quê? O mesmo seno para qualquer triângulo. Por quê? Porque é uma razão entre dois triângulos semelhantes. Ok? Então, não importa se você está com um triângulo grandão ou se você está com um triângulo pequenininho. Se você quiser calcular o seno do mesmo ângulo lá, nesses dois triângulos, vai dar o mesmo valor. A mesma coisa vale para o cosseno e para a tangente, que isso tem a ver o quê? Com a semelhança de triângulos. Então, nesse caso aqui, o cosseno é o quê? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, no caso aqui do triângulo AEG, o cateto adjacente aqui está valendo o quê? 11,07 e a hipotenusa 12,93. Olha lá, ó, vai dar o mesmo 0,86 ali do triângulozinho menor. Por causa de quê? Da semelhança de triângulos e a tangente também. Então, com isso, nós podemos fixar valores para o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos. Não é isso? Lembrando que para você usar essas definições aí, cateto oposto e hipotenusa,
Aí, no caso, por enquanto, a gente precisa de um triângulo retângulo, mas o seno, o cosseno e a tangente, eles valem o mesmo valor para qualquer que seja o triângulo, do mesmo ângulo, é óbvio, né? E vamos ver mais uma definição agora. E aí, dentre todos esses infinitos ângulos que eu posso calcular, deixa eu movimentar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha lá, por exemplo, 22,03 é o ângulo, olha lá, ó. O seno dele, 0,38 no triângulo ADF, no triângulo AGE é óbvio que vai dar o mesmo valor. Esse aproximado aqui é porque eu fiz uma aproximação de duas casas decimais, eu programei aqui essa conta para isso, tá? Então, nós podemos fazer essa movimentação dinâmica aqui, ó, que nós vamos perceber que os triângulos sendo semelhantes, nós vamos ter as razões ali trigonométricas semelhantes para qualquer um deles. Aí agora vamos ver aqui mais uma construção, olha lá. A propriedade dos ângulos complementares, isso aqui nós vamos usar muito, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 3 pontos, né? E vou traçar aí duas retas transversais, uma passando por A e C, outra passando por A e B. Aí, eu vou pegar agora um ponto só. A gente já viu que o seno, cosseno e tangente, eles são iguais. É uma razão trigonométrica, não é isso? Então, agora basta eu pegar um ponto para fazer essa construção aqui para vocês. Vou traçar a perpendicular por esse ponto. E aí, eu vou ter aquele pontinho de interseção ali, F, ok? E aí, eu vou definir um triângulo ADF, certo? Um triângulo retângulo. Agora, deixa eu tirar essas retas só para observar só o triângulo. Ok, aqui eu já coloquei com o comprimento aqui dos segmentos, certo? E aí, ali eu tenho um ângulo reto, que é o ângulo D nesse triângulo ADF, e eu tenho dois ângulos, um ângulo aqui alfa e um outro ângulo beta. Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente, ó. Esse ângulo aqui já é 90, já está pré-estabelecido, né? Porque eu tenho um triângulo retângulo. Esse ângulo alfa aqui, nesse caso, está valendo 41,75. Olha o ângulo beta, 48,25. Por quê? Óbvio, eles são complementares. O que são ângulos complementares? São ângulos cuja soma vale 90, não é isso? Então, observe o que acontece com as razões trigonométricas aí, seno e cosseno desses dois ângulos que são complementares. Então, vamos lá. Primeiro, dois ângulos são complementares quando a sua soma é 90. Então, vamos mover, por exemplo, lembra que essa construção toda foi feita a partir dos pontos A, B e C do triângulo grandão. Então, ó, se eu movimentar o C, ó, olha lá, ó, independente da movimentação que eu tenho, ó, o alfa mais beta, que são os dois ângulos internos do triângulo retângulo, a soma deles está valendo quanto? 90, eles são complementares, observaram, né? Ó, posso pegar do jeito que for o triângulo, um triângulo bem pequenininho, retângulo, ou um triângulo um pouco maior, tá? Pela construção que nós fizemos. E agora, nós vamos observar as razões trigonométricas, nesse caso, seno e cosseno. Então, olha lá, ó. Seno de alfa, nesse caso, o alfa está valendo 38,93. O que é o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, está valendo 0,63. Agora, vamos ver para esse caso o cosseno de alfa, também é a razão trigonométrica, olha lá. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, 0,78. Até aí, ok. Agora, vamos ver o seguinte, o seno de beta. Olha lá, o beta, nesse caso, está valendo 51,07. Então, ó, seno de beta, 0,78 e o cosseno de beta é 0,63. Ah, olha o que nós temos aqui. O seno de alfa é igual ao cosseno de beta e o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Claro! Por que isso está acontecendo? Porque eles são complementares, exatamente por isso. Observa o seguinte aqui, ó. Calcula o seno de alfa, olha para a figura. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, calcula o cosseno de beta, cateto adjacente, olha lá, ó, que era o cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Por isso que vai dar que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta e vice-versa, ok? Então, isso vale para qualquer ângulo complementar.
Ou seja, seno de 30, por exemplo, seno de 30 tem o mesmo valor do que o cosseno de, qual é o complementar de 30? 60. Aí, seno de 45. Seno de 45 tem o mesmo valor do cosseno de quanto? Qual o complementar de 45? 45 também, assim sucessivamente. Seno de 10 é igual ao cosseno de 80. É só vocês saberem que seno de um ângulo é exatamente igual ao cosseno do seu complementar, ok? E nós conseguimos demonstrar isso aqui, ó, nessa construção aqui no GeoGebra, pegando aqui, ó, vários e vários e vários exemplos, ó. Vocês podem ver que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Vamos ver aqui mais uma aplicação. Então, ó, agora nós vamos ver o quê? Qual é o valor do seno, do cosseno e da tangente dos arcos notáveis, nesse caso 30 e 60, tá? Então, assim, tem aquela tabelinha dos arcos notáveis, vocês vão ter que utilizar, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês a construção. Então, da onde que vem isso? Ó, por exemplo, se eu tenho um triângulo equilátero, ó, tá pré-definido aqui um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados aqui, ó, com a mesma medida, mesmo comprimento, e todos os ângulos internos com a mesma medida. No caso, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, significa que cada ângulo aqui vai ter o valor de 60 graus, não é isso? Ou π sobre 3 radianos. Então, nesse caso, aí vamos lá, vamos ver aqui, então, todos os ângulos aqui internos têm medida 60. Nós sabemos o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o ponto médio desse lado AB e vou traçar a bissetriz. O que é a bissetriz? É o segmento de reta que divide um ângulo ao meio. Então, nesse caso, esse ângulo aqui é 30, não é isso? Só que, como esse triângulo é equilátero, a bissetriz é igual à altura, que é igual à mediana. Então, se esse lado aqui é L, esse lado aqui é L sobre 2, esse lado aqui é L sobre 2, não é isso? Aí, nós vamos ter os ângulos, ó. Aqui era 60, ficou 30. Aqui é a altura, então esse ângulo aqui é 90, e esse outro ângulo aqui é o vértice lá do triângulo equilátero, que mede 60 graus. Ótimo! E aí agora eu tenho os segmentos do triângulo. Deixa eu tirar essa bissetriz aqui, tá? Que eu já defini esse outro triângulozinho aqui. Então, a partir disso, ó, observa lá. Seno de 30, se você for fazer, ó, aqui vai ficar o quê? Cateto oposto, que é L sobre 2, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é L, é o lado do triângulo. Então, L sobre 2 dividido por L vai dar 1 sobre 2, ok? Aí, o cosseno de 30. Cosseno de 30 vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente é a altura do triângulo equilátero, que é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, L raiz de 3 sobre 2 dividido por L vai dar raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou seja, L sobre 2, L sobre 2 dividido por L raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Então, essas aí são as razões trigonométricas, no caso seno, cosseno e tangente, do ângulo de 30 graus. E a mesma coisa para o ângulo de 60. Então, fazendo aí as mesmas análises, tá? Nós vamos obter que nem precisava fazer, porque se 60 e 30 são complementares, cosseno de 30 é igual ao seno de 60, e o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, vai dar os mesmos valores. E a tangente é só eu dividir o seno pelo cosseno, aí eu vou obter como tangente de 60 o raiz de 3. Bem simples, só para a gente lembrar daquela tabelinha dos arcos notáveis, tá? E tá faltando um, não é isso? Um arco notável, que é qual? O 45. Então, vamos lá. O seno, cosseno e a tangente de 45 dá para vocês fazerem usando um quadrado, traça a diagonal do quadrado, tá? Só que eu quero fazer de um outro jeito aqui. Eu quero fazer por uma circunferência, já que nós vamos estudar daqui a um tempo a circunferência trigonométrica. Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou considerar aqui um segmento qualquer, AB, e vou pegar o ponto médio desse segmento. Aí, eu vou construir um círculo com centro nesse ponto médio e com diâmetro ali em AB, certo? Construir um círculo. Então,
Agora eu vou traçar a mediana desse segmento AB, certo? Mesma coisa que eu fiz anteriormente, só que como eu tenho um triângulo, eu tracei a bissetriz. Aqui eu vou traçar a mediana, que vai passar pelo ponto médio, e o ângulo aqui vai ser 90. Por que que o ângulo vai ser 90? Por quê? Esse ângulo aqui, esse lado aqui é igual a esse lado, que é o raio. Isso aqui também é o raio, certo? Então, quando eu pego esse ponto D aqui, que é o ponto de interseção da mediana com o círculo, eu consigo formar aqui um triângulo, certo? Isósceles. E, além de tudo, já que ele é isósceles, ele ainda vai ser o quê? Retângulo. Por que que ele vai ser retângulo? Porque ele tem como hipotenusa o diâmetro aí do círculo, ok? Então, é como se esse ângulo aqui inscrito, ele é a medida desse arco aqui. E esse arco aqui é 180, então esse ângulo aqui mede 90. Então, ó, aí eu vou ter ali, além disso, então aqui vai ser 90, então aqui é 45, aqui é 45, esse ângulo é 90, né, pela construção que foi feita. E aí, nós podemos definir o seno de 45. Então, ó, presta atenção. O seno de 45, se você observar, ó, é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? Mas aí nós podemos observar o seguinte, olha lá, ó, aqui, ó, aqui é R, aqui é R, aqui é R, eu já tinha falado. Aí eu vou chamar esses dois catetos aqui de X, X e X. Então, como esse ângulo aqui ele é 90 graus, né, pela construção que foi feita, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, eu vou ter o quê? Ó? Hipotenusa ao quadrado, 2r ao quadrado, igual soma dos quadrados dos catetos, x quadrado mais x quadrado. Então, nesse caso, eu vou ter que 4r ao quadrado é igual a 2x quadrado, e daí eu vou obter que x é igual a r raiz de 2. Certo? Esse x aqui é r raiz de 2. Aí, se eu for fazer ó, o seno de 45, vai ficar r dividido por hipotenusa, que é r raiz de 2. Então, o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Aí, se eu for fazer o cosseno de 45, cateto adjacente, que é o r, dividido por r raiz de 2. Vai dar o mesmo valor, raiz de 2 sobre 2. E no caso, a tangente é o cateto adjacente sobre hipotenusa, r sobre r, 1, tá bom? E aí, só aqui que eu mostrei como que veio a fórmula do seno, mas o cosseno e a tangente são análogos. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. E agora vocês façam as tarefas que foram disponibilizadas para vocês referente a esse conteúdo. Um abraço, até a próxima aula.